Olá, terceiro ano, tudo tranquilo? Vamos começar uma aula de geografia pelo Colégio Objetivo, escola de educação cativante. Pessoal, é o seguinte, eu estou testando esse novo formato aqui, ver se fica melhor para vocês escutarem, ver se fica melhor a comunicação. Acredito que vai ficar mais tranquilo. Eu já vou aqui para o cantinho da tela, é o projeto, os módulos e o material que a gente vai trabalhar. Beleza? Vocês dão um feedback aí para ver se ficou legal, enfim. Aí nas lives a gente conversa. Uma metodologia vai ser o seguinte: a gente corre os módulos aqui e nas lives a gente fala sobre as atividades, corrige, enfim. Vai ser aquele mesmo esquema. A gente vai juntando tudo, vocês vão fazendo rascunho, depois eu mando aquele arquivo para vocês, vocês unificam tudo e mandam de volta para mim. Tranquilo? Vamos aqui pro canto então. Pessoal, geralmente essa aula aqui que eu mando para vocês ali no Zap, com as orientações da aula. Enfim, essa aula sobre o Oriente Médio, pessoal, eu fiz aquela live lá, eu não gostei muito do resultado, assim, não devido a vocês, da minha parte mesmo. Acho que não é uma questão bem complicada, então tinha pouca gente na live também, e eu acho que vou falar mais um pouquinho, posso repetir algumas coisas para quem participou, mas é interessante a gente falar de novo. Então o módulo é o módulo 5, que é o Oriente Médio, os principais conflitos. Eu vou tentar dividir em duas partes, uma parte depois a gente faz a outra parte, em duas partes, porque é um pouco meio extenso. Então no primeiro momento vocês vão assistir o vídeo aqui, pegar o módulo 5, dar um pausar, enfim, assistir esse vídeo, depois vocês vão fazer uma leitura do módulo 5, para quem achar necessário, que é da página 160 a 162 da apostila de vocês, e depois resolver os exercícios, que são todos os exercícios desse módulo, 165 a 169. Mas enfim, depois eu vou falar um pouco desses exercícios na parte 2, até da própria atividade avaliativa, que nessa aula não tem atividade avaliativa. Você pode ver, só acompanhar a aula e fazer os exercícios aí propostos aí que tem na apostila de vocês. Mas a aula, a atividade vocês vão ter que me entregar, a gente vai falar sobre ela na parte 2 da aula. Beleza? Então aqui a aula programada. Agora vamos lá para a questão do Estado de Israel. Pessoal, eu tenho esse texto aqui, que depois eu vou mandar para vocês, que é um texto um pouco mais, assim, fala um pouco do movimento sionista, fala um pouco dessa questão dos judeus, enfim, faz um pouco de uma introdução histórica. Depois a gente vai lá para o módulo que é mais, elenca mais os fatos que aconteceram. Aqui, pessoal, é o seguinte, esse texto fala sobre a criação do Estado de Israel, que foi em 1948, pós Segunda Guerra Mundial. Pessoal, esse Israel, ou seja, os judeus, eles são, na verdade, os antigos hebreus. Então, esses antigos hebreus, eles têm uma história bíblica lá do Êxodo, eles foram escravizados no Egito, eles foram para a Babilônia, depois foram escravizados no Egito, enfim. Mas a Terra Santa, que é a chamada Canaã, que é todo o problema, que é essa região que a gente vai falar aqui, que é a região da Palestina e de Israel hoje, o Estado de Israel e a Palestina. Então essa região, pessoal, é a região ali, primeira coisa, ela é um caldeirão cultural e uma bomba relógio. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém, que é ali a capital, ali a principal cidade da região, ela tem Tel Aviv também, que é a capital da Palestina, e Jerusalém é a capital, ali a capital religiosa, pode-se dizer. Por quê, pessoal? Porque ela unifica três religiões. E as três religiões assim maiores do mundo, pode-se dizer. Que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Ou seja, ela é a terra sagrada, ou seja, a terra santa para essas três religiões, cada uma com seu motivo específico, cada uma com seu mito específico. Então, pessoal, todo mundo quer aquela terra, ou seja, então por isso que primeiramente começam esses conflitos. A questão dos judeus, eles construíram a cidade de Jerusalém, construíram a questão da infraestrutura, depois eles tiveram que sair da região, teve a diáspora judaica, e essa região que eles tiveram que sair, eles abandonaram, foram expulsos, foi povoada de novo por árabes.
Então, pessoal, a primeira confusão que pode acontecer. De um lado, israelita, judeu e hebreu é a mesma coisa. Pode-se dizer, é o mesmo povo. Então, judeu, israelita e hebreus. Hebreus é os antigos, mas hoje, judeu, israelita é a mesma coisa. Na verdade, um judeu que mora fora de Israel, pode ser que ele não. Mas eles consideram israelita justamente por essa questão do território, da Terra Santa e tal. Pessoal, os judeus sempre foram perseguidos historicamente. A gente chama isso de antissemitismo. Você é anti aos descendentes de Sem, que era como se foi chamado o povo judeu. Então, esse movimento antissemita é um movimento muito antigo, começou na Rússia, enfim, é uma coisa absurda essa perseguição com os judeus. Desde a época bíblica, eles são acusados por grupos do cristianismo por ter estimulado a morte de Jesus. Então, desde aquela época, eles são perseguidos por vários povos, depende da relação de poder. Então, pessoal, é o seguinte, o povo judeu, eles, depois da diáspora, eles foram, a região ficou sob controle otomano, depois ficou sob controle romano, eles foram expulsos da região, tinham construído uma infraestrutura até boa na cidade de Jerusalém, foram expulsos, enfim. Quando eles foram expulsos, pessoal, dessa região, eles, como que eu vou dizer, cada um buscou uma região, ou seja, vários foram para a Rússia, começaram a viver na Rússia como cidadãos russos, muitos foram para a Europa, para a Alemanha, vários para a Alemanha, para a Itália, enfim, povoaram o mundo, mas o desejo deles era voltar para a terra prometida, ou seja, para Canaã, para a terra onde eles foram expulsos. Então, esses judeus que viveram ao longo do mundo, pode-se dizer assim, sempre muito seguros, bons comerciantes, sempre com o pensamento de voltar para a Terra Santa. Então eles tinham esse pensamento unificado, embora estivessem longe geograficamente, pode-se dizer. Então, o judeu que estava lá na Alemanha estava juntando dinheiro para comprar de volta a Terra Prometida ou para voltar para lá. O judeu que estava na Rússia estava fazendo a mesma coisa. Então, todos os judeus estavam com esse movimento. Esse movimento, pessoal, ficou conhecido como um movimento sionista. Sionista. Então, aqui, ó, eu vou até grifar aqui, ó. O que é o movimento sionista? O movimento sionista é um movimento de unificação dos judeus para retomar a Terra Prometida. Ou seja, o desejo deles era juntar dinheiro e eles juntaram, muitos iam lá comprar porque a terra estava sob domínio da Palestina, que na verdade não era domínio da Palestina. A Palestina era um protetorato da Inglaterra primeiro sempre ficou sob protetorato de alguém, do Império Otomano, depois da Primeira Guerra, que o Império Otomano perdeu a guerra depois de 17, na Declaração de Balfour, eles ficaram como protetorato a região da Palestina, que é Canaã, que é a Terra Prometida, enfim, que é a mesma coisa, ficou sob domínio inglês depois da Primeira Guerra, mas ainda território palestino. Os judeus que estavam nesse movimento sionista, eles iam lá, sempre uma região pobre, os palestinos ali, uma região difícil de viver, eles não são tão evoluídos economicamente que nem os judeus que estavam em outros continentes. Então eles voltavam para a terra ali e começou a comprar também pedaços de terra dos palestinos. O palestino começou a vender algumas partes, enfim. Isso foi até 29, aí como entrou a Segunda Guerra Mundial em 39, 40, enfim. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó, diante das atrocidades nazistas contra os judeus, vindas a público em 45, ou seja, o Holocausto, quando terminou a guerra, viram todas aquelas pessoas mortas, todos aqueles judeus, 6 milhões de judeus mortos. 45, a União Soviética e os Estados Unidos aceitaram adotar a causa sionista, ou seja, essa causa de voltar para a Terra Prometida. A Grã-Bretanha, que tinha o poder sobre a região, foi incapaz de encontrar uma solução. Transferiu o problema para a ONU, que foi recém-criada. E em 47,
aprovou a partilha da Palestina. Então, o que aconteceu? Eu vou lá no mapa para vocês verem. Ó. Aqui é o território palestino. Antes, em 1946. Ó. No finalzinho, no meio da Segunda Guerra, vamos dizer. E ainda não tinha se feito a partilha. Ou seja, esses territórios aqui claros é o território onde os judeus no movimento sionista, ou seja, já tinham comprado essa terra ou tinham tomado posse de alguma forma, enfim. Esse branco aqui já é território, assim, teoricamente, dos judeus ou dos israelitas. Mas ainda a Palestina é toda da Palestina, que é um protetorato inglês. Um ano depois, foi feita a partilha, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial. Como é que foi feita a partilha? Foi feito 51% para a Palestina, que é o verde, e 49% para Israel, que ficou com o território branco. Ou seja, a casa sionista praticamente chegou ao fim, ou seja, agora eles estão voltando para a terra prometida, ou seja, eles receberam metade do território, bem que eles queriam o território todos que eles têm por direito, que essa terra é deles, devido a todo o processo histórico dos judeus, dos hebreus, enfim. Então ficaram com 51% do território aqui da Palestina. Só que, pessoal, os palestinos, outra correção, palestinos e povos árabes são praticamente a mesma coisa. Os palestinos é uma união de povos árabes. Então, quando fez a partilha, os palestinos não aceitaram de imediato, não aceitam até hoje, não aceitaram de imediato, não aceitam até hoje. Então, eles começou muita guerra, eles começaram a tentar retomar esse território, só que Israel já entrou com uma relação de força maior, porque sobre quem fez a partilha foi a ONU, com a chancela dos Estados Unidos e da União Soviética na época. Com a aprovação da ONU, foram lá e todo o poder militar de força pro lado deles. Os palestinos, os coitados praticamente, os caras viviam ali, vida muito pobre, muito simples, no deserto, região litorânea um pouco mais desenvolvida, mas enfim, atividade precária. Quando Israel chegou, depois nós vamos ver no módulo, Israel começou a modernizar o país e começou a criar assentamentos dentro do território palestino. Ou seja, eles iam lá, ocupavam uma área, colocavam os judeus para morar, ou seja, começavam a povoar o lugar, cercavam com armamento, enfim, colocavam proteção militar e assumiam aquela área. E devagarinho, e guerra, eles com pedra, a gente vai falar um pouco das intifadas. Então, pedra, que os palestinos mandavam pedra, os israelitas mandavam tiro, enfim. Foi uma guerra que se segue até hoje, nessa disputa territorial. Depois, de 48 a 69, a área já estava grande parte tomada por Israel. Vocês estão vendo aqui, essa aqui é a faixa de Gaza. Essa faixa aqui, aqui é Gaza. Aqui a faixa de Gaza já diminui bastante, e os israelitas já conseguem invadir, foram assentando aqui até chegar a Jerusalém, que é a cidade sagrada. Por enquanto aqui, em 47, Jerusalém ainda estava dentro do território palestino. Já em 46 para 99, eles foram pegando parte do território até chegar a Jerusalém, enfim, e a parte de cima do norte ali da terra já era toda tomada pelos judeus. Enfim, eles foram ilhando, eles foram apertando os palestinos, pessoal, pensa bem, a Palestina tem uma quantidade razoável a população de todo o território, então eles foram ficando presos dentro do território, até chegar aqui em 99, aqui é 67, aqui chegar em 99 tá assim, território palestino. Hoje está menos ainda, se a gente for fazer isso aqui em 99, se for fazer hoje está menos, então os palestinos estão ilhados aqui, Israel foi criando assentamento, foi pegando território, a relação de força de Israel com os palestinos é muito maior, então eles estão sendo apertados aqui, Tudo bem, nessa resistência se criou vários grupos terroristas, o Hamas, o Hezbollah, enfim, mas sim, devido também
a essa pressão, se eles tinham que fazer alguma coisa, eles se organizavam em milícias e formavam esses grupos terroristas, começaram a fazer atentado, aí começa uma guerra que não tem fim até hoje. Então essa é uma das questões de Israel e Palestina, pessoal. Eu sei que é muita informação, quero que vocês compreendam só mais ou menos como que é isso. Então por que eles querem, principalmente por causa da questão religiosa, todo mundo quer o mesmo território. Aí a relação de força na questão histórica acabou dando vantagem para Israel. A Israel acabou dominando quase todo o território hoje. E realmente, pessoal, eles são muito mais evoluídos por essa questão da diáspora. Eles acabaram absorvendo essa tecnologia que veio dos lugares que eles moravam, na Alemanha. Ou seja, qual foi uma das medidas que o Hitler fez na Alemanha nazista quando começou o partido nazista tomou o poder? Foi confiscar todos os comércios judeus. Eles eram donos de banco, donos de comércio importante, loja de... Enfim, a primeira coisa do partido nazista foi confiscar esses bens. Então, a questão de Israel e Palestina é mais ou menos isso aí. Tranquilo, pessoal? Agora vamos aqui para o módulo, vamos ver se a gente consegue falar um pouco. Eu sei que já está um pouco avançado aí o vídeo, mas vamos ver se a gente consegue desenvolver o módulo aí, pelo menos uma parte dele. Então aqui começa a falar de Israel. Por que eu não comecei pelo módulo, pessoal? Porque o módulo aqui de geografia começa a falar de Israel, mas da parte boa, não falam muito dessa questão das guerras. Enfim, então criou-se o Estado de Israel em 1949, ou 48, 1948. Criou-se pela ONU. Então aí todos os judeus que quiseram retornar à Terra Prometida tiveram oportunidade. Então a maioria dos judeus, principalmente a comoção que foi com o Holocausto, enfim, criou-se o Estado de Israel em 1948. A agressão de seus vizinhos, ou seja, os vizinhos palestinos, queriam retomar esse território. Então, só havia agricultura no litoral, enfim, as comunidades... E quando Israel chegou, ele desenvolveu a região, ou seja, começou a irrigar, porque só tinha atividade econômica no litoral. Começou a mandar água para o deserto, começou a irrigar, tirar água do mar, dessalinizou a água do mar. Até hoje tem um processo, até esse governo de agora foi lá conhecer o processo de dessalinização da água, tirar o sal da água do mar, o auxílio da comunidade judaica internacional, enfim. Os judeus realmente ocuparam o espaço. Então, até 49, eles afirmaram o espaço nacional ali. Contra os árabes, teve a Guerra da Independência, em 56 a Guerra de Suez. Israel contou com o apoio das potências, sempre com o apoio militar das potências da ONU, enfim. Em 67, sob a Guerra dos 6 Dias, que também, sempre essas guerras eram, a relação de força é muito superior por parte dos israelenses, ou seja, por parte dos judeus. Foi aqui em 67 que ocuparam a grande parte da faixa de Gaza e a Península do Sinai lá em cima. Aqui, ó, faixa de Gaza. Enfim, aqui esse mapa está um pouquinho diferente. Ele está dividido, ele está em 67. Ó. Península do Sinai, aqui, ó, território ocupado na Guerra dos 6 Dias. Então, foi quando ele ocupou grande parte aqui do território. Quando ele praticamente dominou tudo. Só deixou um pouquinho aqui a faixa de Gaza, que é aqui, ó. E essa parte aqui da Cisjordânia. Tranquilo? Em 73 foi a guerra do Yom Kippur, que durou 2 semanas. O ataque árabe foi com o apoio do Ocidente de novo, Estados Unidos. As nações árabes, pessoal, ficaram muito revoltadas com esse apoio nesse período, nessa guerra do Yom Kippur. E o que aconteceu? Vocês sabem que a questão do Oriente Médio tem a questão do petróleo. Então, os árabes, a Arábia Saudita, o Afeganistão na época, até o Iraque, se uniram e começaram a boicotar o preço do petróleo, da exportação do petróleo para o Ocidente, justamente para uma contraofensiva dessa guerra de Yom Kippur, aí, onde os israelitas iam acabar dominando toda a região e acabar executando todos os palestinos, vamos dizer assim.
Então, essa guerra do Yom Kippur em 73, esse boicote que o Oriente Médio fez no petróleo, foi a primeira crise dita do petróleo no mundo moderno. Então, aí tem a crise, fala aqui da crise Israel-Palestina, que nós já falamos algumas coisas. Eu falei aqui está, intifada, que não foi, ou significa Guerra das Pedras. Pessoal, isso aqui é uma coisa absurda. Você já deve ter visto aquelas fotos, porque palestinos, eles enrolam a pedra num pano, rodam e jogam, a pedra vai bem longe. Então, só que assim, um jogando pedra, o outro com fuzil. Meio desigual essa guerra. Mas o que é a intifada, pessoal? É uma ação popular, é uma reação popular. Que logo foi, que a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, foi criada em 64, depois dessa Guerra dos 6 Dias. Uma pressão popular muito grande na Palestina, somada aos interesses dos Estados Unidos, enfim, isso que desencadeou a primeira crise do petróleo. Pessoal, foi feito um acordo de paz na década de 90, entre Israel e Palestina, representados agora não mais pela OLP, agora pela ANP, Autoridade Nacional Palestina, fizeram esse acordo. No entanto, pessoal, esse acordo ficou meio controverso para os palestinos. Muitos palestinos não concordaram com esse acordo. Então falava sobre o status de Jerusalém, dividir Jerusalém entre eles, o controle de alguns mananciais hídricos, combate ao terrorismo. Israel queria isso. A questão dos refugiados palestinos, a remoção das colônias dos judeus dos territórios ocupados, ou seja, território palestino que tinha assentamento judaico. Então tinha que voltar para a terra de Israel. Então esses pontos polêmicos, pessoal, levou à criação daquilo que eu falei para vocês, dos grupos extremistas. Ou seja, que esses grupos extremistas acabavam tendo práticas terroristas. Então foi criado o Hezbollah, foi criado o Hamas, o Jihad, enfim, tudo nesse período aqui dos anos aí 80 e 90. Justamente por esse acordo que fizeram que não ficou bom para os palestinos, enfim. Então, no ano 2000 teve a segunda intifada, que ampliou o raio de ação, ou seja, eles já não agora era todos os judeus que tinham interesse com os palestinos, com os israelenses, civil, militar, qualquer coisa, eram alvo da ação dos terroristas. Aí foi a época que o Hamas começou a soltar bomba, o Hezbollah também, foi a época de ampliação das atividades terroristas nessas regiões. Com isso, pessoal, em 2004, Israel, cansado de guerra, assim, para tentar resolver, amenizar um pouco, dar paz um pouco para a vida, Israel teve a ideia de construir um muro de 8 metros de altura. O muro vai até a fronteira da Cisjordânia, tem 635 quilômetros. E realmente, com a construção do muro, caiu radicalmente o número de atentados, ou seja, as bombas que eram soltadas em Israel pelos grupos terroristas diminuiu bastante. A construção do muro provocou muitos protestos para o lado palestino, porque aí eles começaram a ficar isolados realmente. Então foi praticamente imposto um isolamento, eles não podiam passar, muitos trabalhavam em Israel. Então foi bem dramático para os palestinos a construção do muro. Outro fato marcante de 2004 foi a morte do líder palestino Yasser Arafat, que era uma figura importante na comunidade palestina. Ele conseguia, de certa forma, controlar esses grupos terroristas, ou seja, claro que aceitava certos ataques, mas ele conseguia dar uma certa centralização de poder nesses grupos. Em 2005, Ariel Sharon, que é o primeiro-ministro de Israel, devolveu a faixa de Gaza aos palestinos. Em 2006, a Palestina passou a ser exercido pelos grupos do Hamas e o Fatah, ou seja, depois que Yasser Arafat morreu, quem assumiu realmente a Palestina foi os grupos ditos terroristas, o Hamas e o Fatah. O Hamas ficou na faixa de Gaza e o Fatah ficou na região de Ramadã, que é lá na Cisjordânia, lá em cima. Tranquilo? Em 2018, agravou-se o lançamento de mísseis da faixa de Gaza em direção a Israel, ou seja, em 2018 começou os ataques de novo. Nunca pararam, na verdade, mas sempre mais intensificado e menos intensificado. Em 2018 começou o ataque de novo.
Agora, eles estão se atacando, pessoal. A guerra não para, enfim. Tem hora que aumenta, tem hora que diminui. Mas essa questão é uma questão complicadíssima de Israel e Palestina, até para a gente dar uma opinião quando a gente estuda realmente a parte histórica de Israel, depois os árabes que assumiram a Terra Prometida, enfim. É uma questão meio complicadinha. Mas eu espero ter explicado mais ou menos para vocês. Eu sei que é muita informação, pessoal. Não vou cobrar muito essa questão histórica de vocês, mas é importante vocês compreenderem. Pessoal, a invasão do Iraque, o segundo ponto aqui. Essa é interessante porque eu participei, como eu sou já tenho uma certa idade, eu consegui acompanhar esse processo pela mídia, pela rede social, era ainda adolescente, mas enfim. Que foi a invasão do Iraque, pessoal, foi motivada justamente por aquele ataque que vocês sabem das Torres Gêmeas, em 2001, novembro de 2001. Ou seja, foi organizada por um grupo sunita, que era comandado pelo Omar, que também o Mullah Omar, que era simpatizante do Osama Bin Laden, enfim, era o Talibã, chamado Talibã. Logo depois da queda das Torres Gêmeas, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Sim, a inteligência americana diz que o culpado foi lá, o Omar estava lá, o Talibã foi lá invadir o que era a sede do Talibã no Afeganistão. Então, eles invadiram o Iraque e o Afeganistão. Saddam Hussein, pessoal, foi capturado, morto, foi julgado e morto, enforcado. Essa questão do Saddam Hussein foi complicada porque tinha grupos ali dentro do Iraque, que eram grupos radicais muçulmanos, os xiitas e os sunitas, são dois grupos, os sunitas, o Talibã, e os xiitas são radicais. O Saddam Hussein, de certa forma, controlava esses grupos, controlava toda a região ali. Então, com a morte de Saddam Hussein, pessoal, esses grupos começaram a formar coalizão e começaram a assumir o país. Então começou uma disputa de poder desses grupos terroristas na região do Iraque e do Afeganistão. Pessoal, agora não tem mais nada a ver com Terra Prometida. A gente está no Oriente Médio ainda, mas a gente está agora no Iraque e no Afeganistão. Um pouquinho ali mais para o Oriente da região que nós estávamos falando de Israel e Palestina. Enfim, com a morte de Saddam Hussein, esses grupos terroristas começaram a disputar o poder. E isso não tá escrito aqui, até tá. Foi a coalizão dos xiitas, enfim. Criou-se o chamado Estado Islâmico. Juntou alguns radicais, juntamente no Iraque e também na Síria, e formou o Estado Islâmico. Então, se a gente for analisar, o Estado Islâmico, um dos motivos para ele ter sido formado foi pelos Estados Unidos ter invadido o Iraque e matado o Saddam Hussein. Porque o Saddam Hussein, ele controlava esses grupos, de certa forma, radicais ali. Então os grupos ali ainda tinham uma hierarquia de poder, ou seja, o Saddam Hussein controlava isso. Com a morte de Saddam Hussein, esses grupos tomaram o poder, foi onde foi feita a criação do Estado Islâmico, que tem até hoje aí. Até eu estou assistindo no Netflix, tem uma série que chama Califado, pessoal. Estou assistindo, é muito legal, muito interessante. Chama Califado. Mostra a cidade de Radan, lá na Síria, onde é a sede do Estado Islâmico. Se passa aí na Suécia, mas as pessoas... a Suécia o Estado Islâmico recruta adolescentes na Suécia para ir lá lutar no Estado Islâmico. Então, essa série no Netflix chama Califado, conta essa história aí. Tranquilo? E a guerra no Afeganistão, que foi invadido, que eu falei, devido às Torres Gêmeas, a destruição das Torres Gêmeas. Então eles invadiram o Afeganistão, atrás do Mullah Omar e do Osama Bin Laden. Foram o Osama Bin Laden e o Mullah Omar até então não tinham sido encontrados ainda, época do presidente George W. Bush. O presidente George W. Bush, o pai, o Bush pai, tinha uma relação com Osama Bin Laden de negócio antes de acontecer todo esse problema no 11 de setembro de 2001. Então, um tempo depois, o Osama Bin Laden, os Estados Unidos divulgou uma nota, que em maio de 2011 morre Osama Bin Laden.
Estados Unidos lançou uma nota, mas ninguém tem umas fotos do corpo dele, mas não fizeram, jogaram ele no mar, na verdade, o corpo, não fizeram nada assim, sumiram com o corpo dele, na verdade. Então, na região, em 2010, aumenta os conflitos entre Talibã e OTAN. OTAN, na verdade, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é os vencedores da Segunda Guerra, ali a parte ocidental liderada pelos Estados Unidos. Em maio de 2011 morre Osama Bin Laden. Em 2013 o Talibã avança em direção a Cabul, que é a capital do Afeganistão. Começam a tentar recuperar de volta. Em 2018 continua a tensão, aí vai lá para a faixa de Gaza e para a Palestina. Tranquilo? Pessoal, eu acho que ficou muito grande essa questão da Primavera Árabe e da crise síria, a gente vai falar na outra parte. Eu acho que é bastante... A questão é bastante informação, pessoal, assim... É legal vocês darem uma lida, pegar outras fontes também. Tem bastante vídeo que fala disso. É uma questão que cai nos vestibulares, ou seja, principalmente sobre a Síria, que nós vamos falar na outra aula. Mas, assim, é uma questão que é cobrada, na verdade. Não tem essa crise e não é tão difícil, por ser muito afastado da nossa cultura, do nosso meio de notícia, então é uma crise um pouco difícil de compreender. Mas é só vocês verem ali, qualquer coisa a gente vai trocando ideia, quando voltar às aulas a gente fala um pouco sobre isso, pode discutir um pouco nas lives também, tranquilo? Mas valeu aí, o vídeo já tem meia hora, não sei se vocês vão dar conta de assistir tudo. Abraço aí para todos.